Vamos falar de coisa linda? Vamos falar de cabelo cacheado? Eu sei que parece até uma loucura, eu toda lisa assim, toda ondulada, vim falar de cacho. Mas o que acontece? Eu fiz um post falando sobre ondulados e depois eu dei uma dica para as cacheadas e percebi que muita gente tem dificuldade de achar qual é o seu cacho, de entender o que pode ser feito, de pensar em como finalizar ele. Então eu vim aqui agora para quê? Para esclarecer algumas coisas. Você sabia que um dos fatores do cabelo ser cacheado é a distribuição da queratina no fio? Ou seja, quanto mais distribuição a queratina tiver, mais liso é esse fio. E o oposto acontece com os cabelos cacheados. Quanto mais lacunas a gente tiver em um cabelo, faltando queratina, mais cacheado vai ser esse cabelo. Não é mágico? Já o formato cacheado do cabelo impede com que a oleosidade natural do nosso couro cabeludo chegue à ponta. E isso faz com que os nossos cabelos fiquem muito mais ressecados do que um cabelo liso. E isso faz com que a gente precise fazer muito mais hidratações também do que fazer uma hidratação num cabelo liso, por exemplo. Você já reparou que um cabelo cacheado de forma 3 é bem diferente de um cabelo crespo de forma 4 em questão de desidratação? Isso quer dizer que quanto mais forma encaracolada ou em forma em Z que o cabelo tem, mais ele perde a umidade. Uma coisa importante também é que o folículo de uma cacheada produz muito menos umidade, produz muito menos óleo de forma natural. Então, produzindo fio, ele produz o fio, porém ele não deposita tanta umidade. E o nosso cabelo cacheado precisa de muita hidratação, muita hidratação. Pensando nisso, eu vim fazer algumas explicações sobre os formatos e a escala. Eu não vou falar do formato 1 e 2, porque 1 é liso e 2 é ondulado e a gente está falando de cacheadas, ou seja, o formato 3 e o formato 4. O formato 3 é um formato cacheado. O 3A tende a ter a raiz mais lisa e cachos suaves na ponta. O 3B tende a ter mais cachos próximos e o cacho não ser tão aberto, ser um pouco mais fechado. O 3C já tem cacho a partir da raiz, e esse cacho a partir da raiz já percebe-se um pouco mais de desidratação. Já os formatos 4 são os crespos. O 4A é um pouco mais parecido com o 3C, porém ele é mais desidratado nas pontas. E ele tem um pouco mais de volume, o que eu acho maravilhoso, porque dá aquele formato cheio de cacho, com o cabelão, sabe, selvagem. E eu tô adorando esse modelo agora de abaixo a ditadura do liso, porque as mulheres cacheadas, uma representação tão grande o cacho para elas, é um fato histórico tão maravilhoso, assim como as box braids, por exemplo. Cara, é uma coisa histórica e cultural que vem da África, tão forte, tão maravilhoso. Eu acho isso tão lindo, e eu acho lindo quando eu vejo uma mulher negra com um puta black power maravilhoso. Eu acho isso um poder tão grande que eu olho e só... Obrigada por você existir, mulher maravilhosa. Porque é por vocês que esse poder vai ganhando cada vez mais força e a gente vai conhecendo cada vez mais a cultura africana. É muito importante a gente falar sobre isso, porque a cultura africana foi morrendo ao longo da história do nosso país, sendo que a maior parte da população em 1600 que entrava neste paísinho aqui, que chamamos de nosso, era negros africanos que vinham sendo explorados, porque os nossos índios já eram chamados de preguiçosos. Que essa cultura precisa estar viva, essa cultura precisa ser escutada nas escolas e ensinada, e a gente precisa dar muito respeito, porque isso faz parte da nossa história como país. É muita miscigenação, mas principalmente a cultura africana foi uma das culturas que foram mais massacradas dentro da nossa história e é uma cultura maravilhosa. Vamos falar de no-poo e co-wash. A diferença entre os dois. Muita gente coloca eles dentro do mesmo patamar, como se eles fossem a mesma coisa, porém no-poo é uma coisa, co-wash é outra. Co-wash é lavar o cabelo com condicionador. Ou seja, essa técnica de lavar o cabelo com condicionador foi perfeita para os cabelos em formato de 4, que é um cabelo muito mais em forma de Z, que pouco recebe a hidratação natural do nosso couro cabeludo e que precisa de muito mais hidratação. Então lavar ele com shampoo é quase um crime. O co-wash foi desenvolvido então para pegar esses condicionadores limpantes e lavar o couro cabeludo e o fio para que ele seja limpo da forma correta, sem agredir o nosso couro cabeludo e sem agredir o nosso fio que já é tão desidratado.
Pensando nisso, então, algumas marcas surgiram com essa proposta de co-wash, que é como a Deva. A Deva, inclusive, a moça que, né, desenvolveu essa marca, fez um livro maravilhoso chamado Manual da Garota Cacheada, que eu acho que toda garota cacheada precisa ler um pouco para se entender um pouco de como cuidar dos seus cabelos e entender também como dar amor e carinho e lindeza para os seus cachos. Tem a linha da So Pure da Keune, que tem os condicionadores que também limpam o nosso couro cabeludo e limpam o nosso fio. Tem a linha da Lola, que é uma linha brasileira, que é pensando na gente, que é pensando na realidade das mulheres brasileiras, e eu adoro a Lola, eu super indico para as cacheadas a Lola. Já o No Poo, ele proíbe 100% de usar os produtos de shampoo, porque eles têm os sulfatos e os sulfatos não são permitidos nesse momento. Como que se limpa o cabelo então no Poo? A gente usa máscaras de tratamento que são limpantes para que o fio fique bem saudável e bem saudável, porque não tem outra explicação, sabe? É porque como o cacho precisa de muito mais umidade, você lavar o seu cabelo com condicionador ou com máscara, no caso do No Poo, faz com que o seu couro cabeludo absorva muito mais hidratação e o seu fio por si só já saia de lá muito mais hidratado, porque um couro cabeludo saudável e hidratado fabrica um fio muito mais saudável e muito mais hidratado. Já o Low Poo, ele permite as limpezas do couro cabeludo com shampoos que não tenham um sulfato muito carregado, ou seja, não tenham o sulfato lauril de sódio. Mas a gente precisa entender que o sulfato é o agente de limpeza daquele produto e o parabeno é o agente de conservação. Então, o que faz mal aí nesse quesito? Porque quando a gente tem muito sulfato dentro da fórmula do produto, a gente acaba machucando o nosso couro cabeludo. E é nessa hora de machucar o couro cabeludo que entra o agente de conservação e a gente acaba tendo reações alérgicas a ele. Lembrando também que quando a gente usa um produto que é para Low Poo, a gente tem que entender que esse shampoo não vai fazer tanta espuma. Se não vai fazer tanta espuma, não adianta você falar, ai meu Deus, não tá fazendo muita espuma, eu vou lavar 50 vezes na mesma hora. Porque não vai adiantar, você vai ressecar o fio do mesmo jeito. O agente de espuma não vai limpar, o que vai limpar são as coisas que estão dentro do shampoo, que são agentes de limpeza, que vai limpar o couro cabeludo. Outra coisa muito importante que a gente precisa saber é que para limpar o fio do cabelo, o que lava ele, na verdade, é a espuma que vai escorrer no fio quando você enxaguar. Não é para você pegar o shampoo e ficar esfregando no seu fio, nem fazendo assim no fio, é só no couro cabeludo, gente, por favor, principalmente as cacheadas. Eu indico essa técnica de Low Poo para quem tem cachos número 3 e para quem tem ondas número 2 também, porque aí a gente já consegue cuidar um pouco mais do nosso couro cabeludo e fazendo esse cuidado no couro cabeludo a gente tem fios muito mais saudáveis. Então é isso. Co-wash eu indico para números 4. No Poo eu indico para número 4. Como é uma máscara, eu indico muito mais para um número 4C, por exemplo. E o Low Poo eu já indico para os números 2 e 3. Para vocês que não estão entendendo o que é um número 2 ou 3, eu vou colocar uma escala agora que representa a quantidade e os cachos, como é a forma dos cachos e essa escala que a gente sempre conta que é 1 é sempre liso, 2 são ondulados e aí a gente entra nos cacheados 3A, 3B, 3C e os crespos 4A, 4B e 4C. Cada um precisa de um tipo diferente de finalização. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o que seria o co-wash, que são os cuidados para os cabelos cacheados, e um pouco sobre os cabelos cacheados. Meu Deus, eu me esqueci de me despedir de vocês! Beijo, até semana que vem, até a próxima. Já curte o vídeo e já compartilha com as amigas cacheadas que querem fazer co-wash, mas ainda não entendem muito bem o que é, e transição e tudo mais, e sejam muito felizes.